Olá a todos, bem-vindos. Hoje tenho comigo o candidato pela coligação PSD-CDS Monobatitude, David Galego, recandidato neste caso, já foi candidato às eleições em 2017 e tendo sido a terceira força política mais votada. David, queria começar por lhe agradecer por ter aceito o nosso convite e por estar aqui. Queria também... Obrigado, João. É sempre um gosto falarmos um pouquinho sobre aquilo que é a nossa visão para a nossa terra, aquilo que é o nosso dia-a-dia, a forma como podemos pensar em conjunto o futuro, sempre disponível para qualquer iniciativa que possam ter e, uma vez mais, também dar-vos os parabéns por esta iniciativa, que é mais uma forma de nós estarmos presentes e de nos aproximarmos, até nestes tempos de pandemia, que nos habituaram a estar nestas plataformas, mas também percebemos que podíamos assim também não deixar de estar interligados e a falar com as pessoas e abertos ao mundo, que isso também nos permite. Por isso, muitos parabéns pela iniciativa e é com Obrigado. todo o gosto que participarei sempre que assim for o vosso entendimento para podermos continuar aqui no futuro a falar da nossa terra, da nossa vivência, do nosso bem-estar na nossa Vila do Redondo, que tanto gostamos e que tanto apreciamos. Muito obrigado, David. Além disso, tenho também comigo o meu colega Lugério Glórias, a quem quero agradecer também por ter aceito o meu convite para estar aqui a ajudar-me a conduzir esta conversa. Obrigado, Eu é Lugério. que agradeço, João. Muito obrigado. Mais uma vez aqui estou e com muita felicidade de participar neste projeto. Agradecer também ao David Galego por ter aceito o nosso convite e vamos então falar um bocadinho da nossa terra, como o David disse, tanto gostamos. Vamos então começar com uma pergunta que começa exatamente pelo início. David, gostávamos de saber de onde é que vem esta ânsia por se candidatar à presidência do Redondo e também gostaríamos de saber de onde é que nasceu este fascínio pelo mundo da política e, em concreto, pelo PSD. Sabe, é assim, sabe, João, eu tenho há muitos anos uma vida ligada muito à área empresarial, na parte da banca. E se calhar o PSD tem sido a visão muito dos empresários com quem vou lidando no dia-a-dia, por perceber as dificuldades que eles têm para manter os postos de trabalho, para fazer um esforço para dar à comunidade muito daquilo que é a capacidade de ter uma sociedade com dinamismo, com postos de trabalho, com uma forma de poder estar claramente a apoiar aquilo que são as iniciativas locais para criar emprego. O PSD hoje já não é isso, no entanto foi muito daí que eu fui vendo pessoas com quem fui aprendendo a perceber essa visão e havia muito de facto pessoas ligadas na parte empresarial ao PSD. Mas o PSD percebi depois que não era nada disso, fundamentalmente é gente que aposta na competência, aposta na credibilidade e obviamente quer trilhar um caminho para apoiar as terras onde estão, mas aqui localmente então nem se coloca essa questão. Nós estamos aqui de pessoas para pessoas. É este o nosso posicionamento. E a pergunta também que eu faço, ainda relativamente ao que o João falou, então quando é que urge essa necessidade ou essa vontade então de chegar à presidência da Câmara de Redondo? Eu ao longo dos anos fui aprendendo, e nós aprendemos todos os dias, fui aprendendo muito daquilo que era a economia local, a economia regional e criando a minha própria visão também do país e comecei a perceber ao longo do tempo que Redondo não estava a seguir os caminhos do desenvolvimento de forma adequada. Entretanto, não queria minimamente ter qualquer tipo de posicionamento político sem que tivesse uma vida profissional perfeitamente consolidada. Achei que poderia estar muito mais livre de pensamento, muito mais livre de ação, se não olhasse para a política como uma carreira ou algo parecido com isso. Porque eu acho que não deve ser, é um serviço à comunidade. Mas percebi que os últimos 10 anos do nosso Conselho foram muito menos bons comparativamente àquilo que poderiam ter sido. E perdemos comparativamente, relativamente a outros concelhos envolventes, nós temos que nos comparar com aqueles que estão próximos de nós, não podemos ir comparar-nos com regiões completamente diferentes. Eu percebi que
fomos perdendo cada vez mais população nesta última década, isto é, 3 vezes mais do que perdemos na década anterior, porque efetivamente as oportunidades não apareciam, não surgem. Naturalmente, à medida que os jovens iam tendo algumas formações mais específicas, não tinham essas oportunidades aqui e tinham que sair para fora. E se a população decresce, é porque não há jovens casais que se instalam, é porque vão os jovens para fora, e perder 3 vezes mais população numa década do que na década anterior é de facto um indicador preocupante. Acrescentando a esse indicador, nós somos o 4º concelho em termos de PIB per capita mais pobre do Alentejo Central. Terminando isto, aquilo que me fez pensar cada vez mais que poderia ser útil, e eu acho que ser Presidente da Câmara Municipal de Redonda é ser útil à minha comunidade, foi perceber que cada vez mais aquilo que pode ser a felicidade dos mais idosos, que é ter as outras gerações, os seus filhos e os seus netos próximos, vai criando erosão, os mais jovens vão saindo. E por muito que nós possamos dar, e o Concelho de Redondo até tem uma política bastante forte de apoio aos mais idosos, naquilo que é as políticas do início do século, porque se formos falar depois mais à frente das políticas da próxima década, elas vão ser diferentes. No entanto, daquilo que são as políticas do início do século, esse apoio existe, mas eu não tenho dúvidas que não há felicidade nenhuma maior do que alguém levar o seu neto às atividades desportivas, à escola, e vê-lo crescer e vê-lo sorrir. E felicidade é saúde, e as pessoas mais idosas precisam depois também de saúde e de estar ativas. E foi por eu fazer esse esforço tão grande de querer ficar na minha terra. Eu quis ficar na minha terra, fiz tudo para cá ficar, para ficar junto dos meus pais, dos meus avós, e de eu achar que os meus filhos também podem de alguma forma ainda terem a oportunidade de aqui ficar para eu ver nascer cá os meus netos, que entendi que tinha aqui uma palavra a dizer, e por isso apresentei-me nesta candidatura com uma equipa que eu acho fantástica, de boa gente, todos com esta filosofia apenas. Vamos lá tentar dar um pouco de nós para a nossa terra. E é este espaço que eu estou a querer dar à minha terra, tenho feito nestes últimos 4 anos, apesar de não ser Presidente de Câmara, foi um trabalho exaustivo. Aquilo que às vezes não se vê, são muitas e muitas horas de trabalho em casa, são muitos dias na rua a ouvir as pessoas, porque é importantíssimo ouvir as pessoas, é importantíssimo pegar naquilo que é a opinião de cada um, saber equilibrá-la, saber ter a capacidade de levar aos órgãos onde estamos eleitos essas opiniões. Deixe-me pegar aí nesse ponto em que disse saber a opinião das pessoas, porque acho que chegou a altura de sabermos a opinião do David relativamente a algumas questões que aqui temos, e acho que é a altura das perguntas relâmpago, então. Aqui, aquilo que vai acontecer é que vamos dar 2 hipóteses ao candidato, por exemplo, vermelho ou azul, e o candidato terá de escolher uma das opções, simplesmente. Lugero, queres arrancar tu? Posso começar. E vamos começar aqui por uma pergunta sobre 2 paixões do David. Então, PSD ou Benfica? Benfica. Então, o João ficou feliz. O João ficou muito satisfeito com a resposta. Então vamos agora adentro do PSD. Rui Rio ou Pedro Passos Coelho? Sinceramente, Pedro Passos Coelho. Rui Rio também acho uma pessoa extremamente competente, mas Pedro Passos Coelho teve uma garra e uma capacidade de resiliência para trazer o país para um patamar que era preciso em determinada altura, e acho que Portugal deve-lhe muito e nós devemos todos muito. E agora, neste caso da direita para a esquerda, Mário Soares ou Álvaro Cunhal? Mário Soares. Então vamos aligerar um bocadinho. Um sunset no CCR ou um pôr do sol na Serra d'Ossa? Um pôr do sol na Serra d'Ossa. Ok. Então e agora, vamos voltar aqui a questões clubísticas. Luís Filipe Vieira ou Vieira Gratinada? Olha, gosto muito de Vieira Gratinada. Eu vou escolher Vieira Gratinada, mas não tem nada a ver pelo facto do Luís Filipe Vieira estar na situação em que está. Já agora deixem-me explicar. Isto porquê? Claro. Eu acho que o mais importante dos clubes é o próprio clube.
como o mais importante de todas as outras organizações é a própria organização. Muito bem. Então, avançamos para uma pergunta que acho que, pelo que foi aqui dito, já sabemos mais ou menos qual é que vai ser a resposta. Economia ou política? Economia. Então, agora uma pergunta de resposta aberta, mas também de resposta direta. Um ponto positivo dos últimos 4 anos de executivo Micos? Estiveram disponíveis para ouvir no início do mandato aquilo que era a visão da oposição em termos de realização de algumas propostas que nós gostaríamos de fazer. A redução do IMI, que era que estava nos vários programas. Posso-vos dar o exemplo que está a ser do Welcome Center. Eu chamo-lhe Welcome Center porque era assim que estade no programa da Uma Nova Atitude ao Turista, mas o centro de acolhimento ao turista que está a ser ultimado, a construção, os prémios de mérito escolar, que também estavam nos nossos programas eleitorais. No primeiro ano de 2018, houve de facto a capacidade de ouvir aquilo que era a vontade das outras forças políticas, e isso é bom. É bom, gostei desse início de mandato dessa forma. Okay. E para terminarmos esta fase, queremos uma figura que o inspire. Peço desculpa, agora não vi, João. Uma figura que inspire o David. Uma figura qualquer. Uma figura qualquer. Nacional, internacional. Uma figura que me inspire. Essa é uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta difícil. Eu gosto de aproveitar o bom que vou olhando em cada uma das pessoas que vou observando, com quem vou falando. Aquelas figuras que eu sou sincero, que mais me inspiram neste momento, têm sido uma grande quantidade de empresários que no Alentejo têm conseguido criar postos de trabalho e que têm conseguido dar algum dinamismo económico na agroindústria. Pessoas, por exemplo, também, como o seu comentador Rui Naveiro, que tem feito um esforço tremendo para manter postos de trabalho e para ter a sua localidade com bastante vida. Mas outras pessoas que, por exemplo, aqueles que lideram há muitos anos e várias direções, a Fundação Eugênio de Almeida, pela forma como ajudam a comunidade. Sei lá, há imensos exemplos. Não há aqui uma figura em concreto, mas há aqui muitas pessoas a quem eu reconheço muito mérito e que os aplaudo muitas vezes, porque efetivamente fazem muito pelo nosso Alentejo. Ok, estamos muito bem, acho que estamos esclarecidos e está na hora de conhecermos as ideias mais a fundo que a Uma Nova Atitude, neste caso, tem para o nosso conselho. Está na hora de puxarmos a brasa à sua sardinha. Muito bem, vamos avançar aqui com uma pergunta. João, vamos a isso. Força, vamos lá avançar com uma pergunta. Quando da apresentação da sua candidatura em 2017, o David disse, e deixe-me passar a citar, pretende colocar o Conselho de Redondo na rota da atração do investimento. Agora, a minha questão prende-se com o seguinte: de que forma é que a Uma Nova Atitude pretende fazer isso e, de uma forma sucinta, quais é que são os outros grandes pilares da candidatura da Uma Nova Atitude à Câmara Municipal? Vou começar aqui pelo final, pelos pilares. Há 3 pilares que efetivamente nós consideramos que são base. A parte que tem a ver com a educação, isto é, dar aos nossos jovens as 2 principais ferramentas que eu acho que eles vão precisar, seja qual for a profissão deles, que é o domínio das línguas estrangeiras e a parte tecnológica. Seja qual for a profissão que venham a abraçar no futuro, eu acho que elas são as 2 fundamentais. Tendo jovens com esta possibilidade de dominar estas áreas, há aqui 3 nichos de mercado já na área económica, que é no outro pilar, que obviamente é fundamental. Já falámos nele, estamos a perder população, não temos atratividade económica, não conseguimos fixar pessoas. 3 áreas onde nós queremos apostar. Tentar ainda, com um programa de incubação, fazer com que a Olaria de Redondo possa saltar novamente para um patamar onde nós todos estávamos habituados no passado. Perceber quais são as melhores práticas que se fazem nessa área de desenvolvimento. Nós trabalhamos muito, obviamente, na loiça decorativa, onde sabemos que 90% da produção nacional é para exportação. Há 163 países que importam loiça decorativa feita em Portugal, por isso há aqui um espaço para crescer. O momento só pode ser agora, porque obviamente aqueles que são
os principais obreiros desta mudança são os oleiros e todas os oleiros, os decoradores, todos aqueles que sabem desta arte, e que se a Câmara fizer aqui um trabalho forte, intenso, rápido, há condições para que esta área possa progredir. A olaria já percebemos que nós deixámos-la adormecer bastante, para não utilizar aqui um termo um bocadinho mais complexo, mas há casos de sucesso em Portugal que funcionam. E não, por isso, como incubadora, colocando ali um esforço tremendo para revitalizar, eu acho que nós vamos lá. Depois temos a questão da agroindústria. Continua a crescer a parte mais industrial da agricultura também. A questão do Alqueva veio trazer aqui a possibilidade de se ter hoje um número de culturas que no passado não era possível existir. Eu não sou nenhum defensor de um Alentejo super intensivo. Eu acho que nós temos que saber, de alguma forma, equilibrar o território. Também não era defensor de um Alentejo que é árido e com hectares e hectares e hectares de terra que não eram aproveitadas. Tem que haver aqui equilíbrios. E é também o momento de ir falar com as pessoas que estão a investir. E eu, felizmente, tenho muito à vontade nessa área, e tenho até falado com, não tanto aqui na área da agroindústria, apesar de até há poucos dias estive a falar com um empresário que está à procura de um terreno para poder fazer uma fábrica de secagem e descasque de amêndoa, mas até mais na área que é o outro pilar que da parte além dos 3 pilares para o Conselho, há três pontos de atratividade na parte económica. A questão da olaria, a questão da agroindústria. A terceira vertente, digamos assim, da área económica tem a ver com o turismo. Não um turismo massificado, que não faz sentido existir no Alentejo, mas um turismo de experiências, um turismo que permita quem nos visita tenha, de facto, aqui um espaço de vivências muito agradável. Eu acho que cada vez mais a Covid também nos mostrou que as pessoas vão querer não tanto das massas, mas vão querer aquelas experiências gratificantes, e eu acho que nós podemos oferecer isso. Precisamos aqui de mais uma ou outra unidade. Eu acho que o facto da Palheta nunca mais ter saído da situação de insolvência que está, agora efetivamente já está nas mãos daqueles que eram os principais credores, mas era uma unidade que era importante para nós, não só para poder ter espaço aqui para alojar pessoas, mas fundamentalmente também depois a criação dos postos de trabalho. Quando eu falávamos nas línguas estrangeiras e a formação dos nossos jovens, é uma das aplicações que obviamente existem, como a tecnologia para hoje em dia quem vai trabalhar com os novos tratores e depois para usar as máquinas. Acho que está perfeitamente enquadrado. E a questão turística, como 2 pequenas unidades que possam digamos, criar postos de trabalho na ordem dos 30 e tal, 40, 50 pessoas, não mais do que isto, não queremos coisas megalómanas, mas é importante tê-lo. Mas também para isso precisamos de uma marca mais forte. Isto para vos dizer que as Ruas Floridas são uma marca importante da nossa terra. Eu não fiquei tão satisfeito com o dinamismo externo das últimas Ruas Floridas, dos últimos anos. Eu acho que temos que fazer aqui algumas dinâmicas diferentes, porque é um bem precioso nosso. Claramente é uma capacidade de trabalhar que os nossos jovens já foram até aprendendo com os seus pais e com os seus avós, e com que gosto tremendo que todas aquelas famílias se juntam para engalanar as ruas de Redondo. E eu acho que o promover isto e o saber colocar as ruas floridas com uma visibilidade muito maior é estar aqui também a agradecer dessa forma às pessoas que as fazem e a valorizar o trabalho delas. Esta marca claramente é importante. Ok, vamos agora aproveitar para dar ao David 1 minuto para falar ininterruptamente sobre aquilo que quiser, para falar com os redondentes que nos estarão a ver, esperemos nós. E pronto, e depois desse minuto, que será mesmo só 1 minuto, porque eu no fim vou apitar para terminarmos, depois discutimos um bocadinho esse minuto de antena. Boa noite a todos, obrigado por acompanharem este nosso área de debate. David Galego, que era para muitos um desconhecido há 4 anos,
apresenta-se novamente como candidato à Câmara Municipal de Redondo e estou aqui para tentar dar o meu melhor em prol da minha terra, para fazer com que o futuro possa ter um dinamismo diferente, aqueles indicadores que aqui fomos falando se possam alterar e possamos ter aqui um concelho onde as dinâmicas económicas, as dinâmicas sociais e onde os nossos jovens também aqui se possam sentir felizes e ter oportunidades. Trabalhei estes 4 anos de forma muito afincada para mostrar que posso, com certeza, liderar os destinos do Concelho de Redondo, aportando aqui àquele que é o trabalho do Presidente da Câmara, a minha visão, os meus conhecimentos daquilo que é a economia local, a economia nacional, e projetar aqui um programa a 10 anos. Terminou. Pronto. É assim mesmo? O árbitro apitou, terminou o jogo. Terminou a partida. Não, mas vamos... Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. Então faz tu, Jesse. Eu também tinha Sim, aqui, mas relativamente... mas faz tu. Sim, era uma pergunta que tem sido falada no Redondo e que se discute muito relativamente a esta candidatura da UNA. Porque a candidatura da UNA tem-se baseado muito na importância de uma economia, do investimento externo, da procura de novos investidores, do desenvolvimento da marca, tal como o David tem falado. E muitos do que, mesmo até a oposição não, mas o executivo micro, diz atenção que se o PSD, CDS, neste caso Nova Atitude, chegar ao poder, os trabalhadores públicos, neste caso os trabalhadores da Câmara, vão sofrer na pele as consequências porque, tal como aconteceu com o governo de Pedro Passos Coelho da década passada, a administração pública vai sofrer cortes. Isto é verdade ou é um mito? E se for um mito, a pergunta vai desmistificar essa questão? Essa pergunta acho que é extremamente oportuna. É claramente uma informação que é importante nós trabalharmos. Para já nós temos a perfeita noção que, mesmo que de alguma forma nós quiséssemos ter uma atitude menos correta, nós estamos a falar de carreiras que estão consolidadas em funções públicas e obviamente que ninguém vai criar nenhum tipo de dissabores aos trabalhadores do município. Porquê? Porque se há algo que eu tenho tido sempre o cuidado de fazer é valorizar o trabalho das pessoas que estão na minha equipa e fundamentalmente aprender com elas, ouvi-los, saber aquilo que é a visão que cada um tem e, na maioria das vezes, entregar-lhe até a capacidade de decisão em muitas das áreas. Eu acho que uma equipa é assim que funciona. Nós temos pessoas extremamente capacitadas e qualificadas que eu acho que não estão a ser plenamente aproveitadas nos seus conhecimentos e nas suas valências em prol do nosso concelho. Aquilo que eu espero é que, com a minha forma de trabalhar, poder tirar o melhor daquilo, das competências, dos conhecimentos de cada um. Haverá dentro das equipas da Câmara pessoas muito mais capacitadas do que eu na maioria das áreas e eu terei que saber fazer o equilíbrio de poder extrair os benefícios que cada uma pessoa tem nessas áreas. Eu nunca trabalhei na área da construção, da canalização, na jardinagem. A primeira coisa que eu tenho que fazer é saber ouvir o que é que cada uma dessas pessoas faz, qual é a sua experiência, qual é a sua visão, perceber que instrumentos precisa para trabalhar, porque às vezes faltam instrumentos para as pessoas fazerem o seu trabalho com brio, porque toda a gente gosta de fazer o trabalho com brio, e eu não tenho dúvidas que, pelo menos, aquilo que foi sempre os sítios por onde passei, o resultado desta forma de trabalhar foi proveitoso. Genericamente, 90 e muitos % das pessoas ficaram satisfeitas. Obviamente que também, monetariamente, o mérito não é fácil de premiar na Câmara, não sejamos hipócritas, há cotas que têm que ser cumpridas, mas há muitas e muitas formas de premiar o mérito de quem veste a camisola, de quem está ao nosso lado, e que se engane alguém que lidera uma entidade com tanta importância que, ou de facto consegue tirar o melhor partido
daquilo que é as capacidades e os conhecimentos de cada um, ou o seu trabalho nunca será um trabalho bem feito. E pegando As aí, pessoas, pegando aí para só mim, numa... são o principal recurso de qualquer organização. Sem elas, nada se consegue fazer. Por isso, eles podem estar perfeitamente tranquilos que todos os que quiserem fazer, trabalhar em prol da sua terra, e eles, seguramente 99% das pessoas estão nas equipas da Câmara com uma vontade tremenda de dar um pouquinho ainda mais de si em prol da sua terra, de ser ouvidos, de ser valorizados. Não tenho a mínima dúvida que vão sentir-se muito gratificantes por ver correr a liderança que vou colocar na Câmara Municipal de Redondo, se efetivamente conseguir esse objetivo. Se o David conseguir, então, ganhar a Câmara, teremos trabalhadores mais próximos dos momentos de decisão, por assim dizer. Sem dúvida alguma. Serão também eles responsáveis. Será tudo muito mais horizontal do que vertical. Muito bem. Muito bem. Agora esta era uma questão, era uma pergunta que acho que grande parte dos redondenses queriam ver respondida. Acredito plenamente que sim, Lugero. Acredito plenamente que sim. E, portanto, faço aqui também a ponte para mais perguntas, começando então, passando para línguas de perguntador, não, João? Vamos para línguas de perguntador. Aqui, aquilo que vai acontecer é que vamos fazer perguntas um bocadinho mais ligeiras, mais divertidas, uma das quais mais direcionada ao candidato que temos aqui, outras mais gerais, e eu propunha que começasses tu, Lugero. Certo, então vá. Vamos então começar aqui com a pergunta para o David, que é assim. Vamos fingir aqui um cenário, vamos imaginar um cenário. O David tem à sua frente uma casa a arder, completamente a arder, e sabe que os bombeiros não vão chegar a tempo. No entanto, o David tem capacidade e tem possibilidade de entrar na casa e salvar uma pessoa. Dentro da casa está um investidor pronto a investir em Redondo. Está também um conjunto de 45 turistas prontos a passar uma quinzena no nosso concelho. E pode salvar os 45, ou salva o investidor aos 45. E na casa também tem o CDS. Quem é que salva? Óbvio, é assim, naturalmente irei tentar salvar as 45 pessoas, porque elas são muitas pessoas. E obviamente que estão aí também muitas famílias, entre uma pessoa e 45 pessoas não tinha a mínima dúvida. Também pode salvar o CDS. O CDS terá que fazer o seu próprio caminho, como todos nós fazemos na nossa vida, e o CDS também acho que é uma força política muito importante da nossa democracia, como também é o PCP. Eu acho que é importante ter essas duas forças políticas no futuro da nossa democracia, e por isso aqui claramente dessas perguntas eram as 45 pessoas. Eram as 45. Ótimo. A mão invisível que salva o CDS, não é? Vamos então à próxima pergunta e vou também pintar aqui um cenário. Então, vamos ter que fazer aqui algumas escolhas dos seus adversários à Câmara Municipal, portanto, o candidato do MICRE, o candidato da CDU, a candidata do MVR e o candidato do partido Chega, vai ter que escolher um deles para levar de férias para o Algarve uma semana, ok? Vai ter que escolher outro para ir jantar fora, um jantar só, e vai ter de escolher outro para se coligar. Ui! Perguntas difíceis. Pronto, um de cada, não é? Aqui fazer aqui uma... Sim. Então, a primeira disse-me que era... João, era... levar de férias para o Algarve uma semana. Levar de férias para o Algarve. Levar de férias para o Algarve... provavelmente levaria aqui o David Grave, que ele é um bom rapaz para nós podermos confraternizar. Discutíamos ali enquanto estávamos à mesa ali as nossas posições divergentes, no respeito que temos um do outro. Fazendo aqui um pequeno spoiler, o David Grave também o escolheu assim, para levar de férias para o Algarve. Para levar de férias para o Algarve. Pronto, todos estamos mais ou menos em sintonia. E agora para levar a jantar fora? Para levar a jantar fora, eventualmente, não sei, levaria aqui o candidato do Chega
para conseguir saber de alguma forma o que é que ele pensa para o Conselho de Redondo, porque não sei. E normalmente nós, quando à mesa do jantar, acabamos por ouvir aquilo que são as ideias de cada um e, obviamente, aproveitamos ou não essas ideias, mas pronto, poderia ser como é uma pessoa que é a pessoa que eu conheço menos, ainda nunca falei com ele pessoalmente, parece-me a mim, era uma forma de aproveitar para o conhecer. Não para umas férias longas, porque aí era mais difícil se nós não nos entendêssemos na primeira conversa, mas tinha que estar a confraternizar com ele durante um período mais ou menos longo. Pelo menos eu e o David já sabemos as divergências que temos um com o outro, não haveria problema de estarmos no mesmo espaço. E daí quem é que convidou para uma coligação? É importante dizer que eu não penso fazer nenhuma coligação à partida. Não está nos meus horizontes pensar nisso. Também não pensa em ir de férias com o David. Não, claro que não. Mas se tivesse de escolher um. Sim, é assim, sendo correto, obviamente do Micra eu não iria escolher, porque nós temos uma visão completamente oposta daquilo que é o nosso conselho. Eu próprio, na altura, quando foi no início do mandato, até tive a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente que eu estaria ali para apresentar as minhas ideias, colocar em cima da mesa aquilo que era a minha visão para o conselho, mas não para estar no executivo a trabalhar em coligação. Até porque eu acho que o Presidente de Câmara consegue gerir em minoria a Câmara sem dificuldade. Fazendo aqui a escolha que é possível, não teria aqui outra hipótese, já escolhi o David, o Hugo Tavares, salvo erro, o candidato Chega, e não me coligando com o Presidente António Reto, naturalmente celebraria a Dora, com quem já tive algumas conversas pessoais de circunstância, mas não temos nenhum tipo de proximidade. Muito bem. Mas pronto, isto é aqui, digamos, pela parte aritmética, o que fica para dizer no final da pergunta. Rogério, assunto é o último, então. Vou. Então, e esta pergunta, e nós temos estado sempre a pedir aos outros candidatos para não dar a resposta clichê de nenhum, estou muito satisfeito com a minha equipa. A pergunta é muito simples. De todas as equipas adversárias, sim, das candidaturas adversárias, um candidato que gostaria imenso de ter ao seu lado na sua candidatura. Um candidato qualquer. Pode ser candidato, mandatário, portanto, pertence às outras listas. Sim, basta que pertença às outras listas. Que pertença. Eu não sei sim, ainda decorar as listas todas, uma a uma. Certo. Sim. Mas o mandatário do movimento, Viver Redondo, Miguel Rilhas, é um jovem porque eu tenho muita estima por aquilo que pouco conheço, mas pela forma como as pessoas me têm falado dele e de amigos próximos dele, e que eu acho que é uma pessoa que tem muito um perfil também da forma como eu vejo as coisas, que é estar de bem com a vida, poder colaborar, poder ajudar e de alguma forma fazer daquilo que é a sua atividade, a sua intervenção naquilo que possa ser benéfico para a sua terra e para as pessoas que aqui vivem. E pronto, terminamos assim a nossa conversa. Queremos agradecer mais uma vez ao David por ter aceito ter estado aqui connosco e esperamos que quem viu tenha gostado também. Foi ótimo. Obrigadíssimo por pela iniciativa uma vez mais, mas sim, é mesmo por estarem de parabéns, porque é importantíssimo podermos ter aqui este tipo de conversas. Estou agora a aproveitar para dar um último obrigado a todos que os viram e havemos de voltar, eventualmente. Exatamente. Obrigado.